Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós estamos vivendo o ano do fluir de Deus. Posso ouvir um amém? Estamos nessa expectativa de ter o fluir de Deus nas nossas vidas, e não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Queridos, esse é o ano que nós vamos fluir nos rios de Deus. Esse é o ano que nós vamos ver o agir, o favor, o mover de Deus, esse rio de Deus envolvendo as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Falei amém, assim, convicto, nós vamos viver isso. Nós temos usado o texto de Apocalipse, capítulo 2, 22, versículo 1, que fala assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, existe um rio, queridos. Existe um rio, queridos, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o mesmo rio, queridos, que Ezequiel teve a visão. Ezequiel tem a visão do rio, queridos, que saía debaixo do altar de Deus. E esse rio, ele ia aumentando, aumentando. Um homem aparece para ele, um anjo aparece para ele e fala assim, ó, entra, molhe. Ele molha águas pelo tornozelo. Ele fala, mede mais um pouco, anda mais um pouco. Ele caminha mais um pouco, queridos, águas pelo joelho. E ele fala, ande mais um pouco. Ele anda, águas pelos lombos. E quando ele anda mais uma vez, o anjo encaminha, ele fala, ande mais um pouco. Águas profundas. Águas profundas, onde não dava mais pé, onde ele precisava nadar, onde ele precisava fluir nessa correnteza, queridos. E esse ano, queridos, eu quero liberar uma palavra para você, você vai perder o controle. Você vai mergulhar no rio de Deus de uma maneira que Ele vai te levar, queridos, que você vai perder o controle, queridos. Vamos mergulhar nos mistérios de Deus. Queridos, Deus tem mistérios, queridos. Coisas que nossa razão não compreende, queridos. Coisas que nós não controlamos, queridos. O reino de Deus, queridos, Ele está acima do nosso controle. Nós temos uma facilidade, queridos, de querer controlar as coisas. Nós temos uma facilidade de tentar subjugar as coisas. A nossa alma, queridos, ela sempre quer o controle das coisas. A nossa alma, queridos, sempre quer saber o que vai acontecer lá para frente. A nossa alma sempre busca isso. Só que o caminhar com Deus, queridos, de forma profunda, é um caminhar sem controle. Aonde nós somos guiados por Deus, queridos. A palavra de Deus fala, queridos, em Romanos, queridos, que não, os filhos de Deus, que é filhos maduros, são guiados pelo Espírito de Deus. É ser guiado mesmo, queridos. É ser tomado pela mão e ser guiado, onde nós perdemos o controle. Aonde nós não mandamos mais nas coisas. E esse ano nós vamos experimentar isso. Lucas capítulo 8, versículo 10, fala assim, ó. E ele disse, a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendo, queridos. Águas profundas, queridos, são águas de mistério. Os mistérios de Deus, queridos. Assim como o Senhor Jesus falou, a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino. Queridos, existem mistérios a serem revelados, existem coisas que você não entende ainda. Existem mistérios, queridos, onde muitas vezes a nossa razão não chega. Onde somos totalmente dependentes de Deus. E isso é dado a nós. Águas profundas são águas de dependência, queridos, onde nós somos dependentes de Deus. O conhecimento desses mistérios de Deus, queridos. Desses mistérios. Deus tem mistérios, queridos, que a tua razão não entende, a tua teologia não alcança. O teu entendimento da palavra não alcança. Aonde a tua mente não alcança, não domina, não controla. Só que eu e você somos especialistas em querer controlar. Vamos abrir uma igreja. Como? Como que nós vamos fazer as coisas? O como é com Deus, queridos. Só que a gente quer pastor, fala aí como que tem que fazer. Sabe por que esses livros vendem muito bem, queridos? 7 passos para prosperar. 10 caminhos para a felicidade. 21 leis para você se tornar expert em tudo. Por que vende, queridos? Porque a nossa alma quer isso, a nossa alma quer o cardápio, a nossa alma quer receita. Como que eu faço para atingir tal coisa? Como que eu faço para alcançar isso? Sendo que andando com Deus, queridos, existem mistérios a serem revelados a nós. Só que não são fórmulas, são mistérios. Não é um conjunto de regras,
São mistérios. Existe um termo, queridos, nos negócios, queridos, que se chama oceano azul. E eu gostei desse termo. Oceano azul, queridos. O que é o oceano azul no mercado? É um conceito de negócio, queridos, apresentado em um livro desse mesmo nome, Oceano Azul, onde o autor diz que, queridos, que a melhor forma de superar a concorrência, queridos, é parar de tentar superá-la. Ou seja, buscar mercados ainda não explorados, chamados pelo autor desse conceito de oceano azul. Existe oceanos azuis, um oceano azul de Deus, queridos, presta atenção aqui. Quer ver um exemplo com os jovens? Se a gente pegar, queridos, com os jovens e querer brigar com o mundo, queridos, trazendo entretenimento para eles, a gente vai levar uma lavada, queridos. O entretenimento, queridos, do mundo, o mundo é expert em entretenimento. O mundo é expert em diversão para a alma. O mundo é expert nessas coisas, queridos. O mundo é expert nessas coisas. O que nós devemos fazer? Parar de competir com o mundo com entretenimento e fazer esses jovens mergulharem nos mistérios de Deus, que é o oceano azul, que é um oceano não explorado ainda. Aonde nós tiramos eles desse conceito e jogamos eles em mar aberto, aonde eles se afundam nos mistérios de Deus, são cheios de Deus. Um jovem, queridos, que é batizado com o Espírito Santo, ele nunca mais é o mesmo. Ele experimenta algo que ele nunca experimentou, queridos. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei bêbado, cozido. Bêbado, queridos, eu nunca fiquei bêbado com álcool. Nunca fiquei, queridos. Eu sei que a experiência deve ser porque eu vi meus amigos bêbados. Eu estava igual, eu ficava falando enrolado, me colocava em pé, eu caía de novo. Vocês conhecem o gaúcho, né? O gaúcho careca que vinha tocar aqui, sempre nos ajudou. O gaúcho me arrastava de um lado para o outro, queridos, porque eu estava bêbado. Bêbado, cozido no espírito. Consegue me entender? O oceano azul, queridos. Vamos para esse oceano, os mistérios do reino de Deus, as experiências com o Espírito Santo, um mergulho no profundo. Nesse encontro, queridos, esses jovens vão mergulhar no profundo, onde eles vão conhecer verdadeiramente quem é Deus. Além da religião, além do sofisma, além dos conceitos tortos, entender e compreender quem é Deus. Existem, queridos, coisas novas e profundas, queridos. Olha o que Provérbios, capítulo 25, versículo 2 nos fala. Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Olha que interessante, preste atenção. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Em Cristo Jesus, queridos, eu e você somos reis e sacerdotes, amém? Então você é rei, queridos. A glória de Deus é esconder algumas coisas. E a nossa glória é descobrir essas coisas. Descobrir, queridos. Revirar, queridos. Descobrir, queridos. Existem coisas profundas, queridos. Existem coisas a serem descobertas. Olha o que Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos fala. Preste muita atenção aqui. Chame por mim e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Queridos, olha, isso aqui é uma promessa. Chame por mim. Todas as vezes que nós chamarmos por Jesus, Ele vai responder. Oração, queridos, não é um monólogo. Oração é uma conversa. Aonde você clama, você chama por Jesus e Ele vai responder. Isso é uma promessa. Todas as vezes, você fecha a porta do seu quarto, você começa a orar, Jesus vai falar com você. Fala um amém aí, crente. Isso aí é a promessa, queridos. E o que Ele vai fazer? Ele vai lhe anunciar coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Presta atenção aqui, você pode ter 50 anos de igreja, queridos. 50 anos de crente, tem coisa que você não sabe. Tem coisa que você precisa engolir o seu orgulho e falar, eu preciso aprender. Isso aqui eu não sei. Eu preciso mergulhar em Deus. Você pode ser presbítero, bispo, você pode ser teólogo, doutor, você pode ser semideus, querubim ungido, sei lá que diacho você acha que você é. Você pode ser isso aí, queridos, mas vai ter coisa que você não sabe. Vai ter coisas ocultas na palavra de Deus que você não conhece. Vai ter coisas que você vai precisar aprender, queridos. Você vai precisar pular nisso, mergulhar, você vai precisar clamar a Deus. E Ele vai te responder coisas que você não sabe. O grande problema, queridos, é que tem gente que acha que sabe tudo. Existem coisas, queridos, que nós não sabemos. Deus, Ele é infinito, queridos. O conhecimento de Deus é infinito. Uma fonte sem fim, queridos. Sempre vai haver águas profundas. Sempre vai haver águas mais profundas. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre existe mais.
Pastor, já tive várias experiências com Deus. Querido, sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. É uma fonte inesgotável, queridos, de conhecimento, de sabedoria. Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Efésios, ele fala: oh, com profundidade é a riqueza do conhecimento de Deus. Paulo, ele está falando, queridos, ele está escrevendo, de repente ele tem um êxtase, ele fala: oh, quão profundo é o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. O autor da carta, queridos, provavelmente ele estava ditando, o escriba estava escrevendo, e ele fala: oh, é isso. Os lugares profundos, queridos, são para homens e mulheres fiéis. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 2 nos fala. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos considerem como servos de Cristo e encarregados do quê? Dos mistérios de Deus. E o que se requer dos encarregados? Que sejam fiéis. Essa foi a palavra que eu recebi quando eu fui ordenado pastor pelo pastor Arno, queridos. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. Que cada um de nós aqui, queridos, seja considerado pelos outros como servo de Cristo. Que as pessoas olhem para você e possam falar: esse aí é um servo de Cristo. Esse aí é alguém que ama Jesus. Esse aí é um que manifesta Jesus. E é isso que é importante, queridos. E os servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Queridos, preste atenção aqui em mim, queridos. Cada um de nós aqui tem uma história com Deus. E a tua história com Deus é um mistério, queridos. A sua conversão não é igual a de ninguém. O seu encontro com Jesus não tem a ver com o encontro que ninguém teve. A sua história, daquilo que Deus tem feito na sua vida, é um mistério que ninguém tem igual. E quando você testemunha desse mistério, pessoas são transformadas. Quando você fala daquilo que você vive com Jesus, no teu quarto de escuta, na tua igreja, no seu grupo familiar, quando você testemunha, quando você fala, queridos, as pessoas falam: uau, nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido. Por quê? Porque você tem uma história única, queridos. Por isso que você ficar calado, queridos. Eu não posso classificar assim, mas eu vou classificar, queridos. Você ficar calado é como se fosse um grande pecado. Porque você está privando pessoas de ouvirem aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aquilo que Deus tem manifestado na sua vida. E aquilo que Deus tem manifestado na sua vida é único, queridos. Se eu der um microfone para cada um aqui, queridos, cada um vai contar uma história de conversão que não vai ser nem parecida uma com a outra. Porque a criatividade de Deus, queridos, é insuperável. A maneira que Deus te atraiu, queridos, é insuperável, queridos. Nunca é igual, queridos. O pão e o peixe que Deus falou para você, falou: vem aqui, ó. E você foi igual um bobo, comeu daquele pão, daquele peixe, se apaixonou por Jesus. Essa história, queridos, é inigualável. Você veio para Ele por uma necessidade, algo que você não supriu no mundo. Ele balançou o pão e o peixe, você foi igual o bobinho lá e comeu aquele pão e peixe. Só que quando você comeu o pão e peixe, você olhou nos olhos dele. Quando você olhou nos olhos dele, você se apaixonou. Não tinha mais para você ir. E essa história, quando você conta, queridos, ela é um mistério. E as pessoas são tocadas por isso. As pessoas são transformadas por isso, queridos. Por isso, queridos, que nós temos e somos chamados a ser fiéis, queridos. E cabe a cada um de nós ser encontrados fiéis. Olha o que Lucas capítulo 16, versículo 10, o texto que nós lemos para a oferta nos fala. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no... Por isso que nós precisamos ser encontrados fiéis. Olha o que Mateus 25, 21 fala. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu. Queridos, esse texto é o que eu quero ouvir. E eu oro para que cada um de nós ouça quando nós nos encontrarmos com Jesus. Que Ele olhe para cada um de nós e fale assim: servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco. Vem, que eu vou colocar vocês sobre o muito. Venham, participem do gozo, da alegria do seu Senhor.
Nós vamos ouvir isso de Jesus. Por isso, seja fiel naquilo que Ele tem te dado hoje, queridos. Seja fiel nas pequenas experiências que você tem com Deus. Ah, pastor, eu não tenho muita experiência. Essa pouca experiência, seja fiel, compartilhe, testemunhe, fale de Jesus para as pessoas. Seja fiel nas pequenas revelações. Pastor, eu não entendo muito da Bíblia, eu não tenho muita coisa. Mas eu entendo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu entendo esse texto e eu creio nisso, pastor. Então seja fiel nisso. Seja fiel nesse pouco, medite nesse pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Querido, seja fiel na sua devocional. Seja fiel nos 15 minutos, separe tempo, seja fiel na tua devocional. Queridos, uma vez eu estava fazendo devocional, queridos. Lá na minha devocional, orando. E Deus me lembrou de um texto, queridos, e eu comecei a associar aquele texto. O texto de Apocalipse fala que a árvore da vida, queridos, que estava plantada no meio do jardim, ela dava os seus frutos, um a cada mês, nos 12 meses. E as suas folhas serviam de cura para as nações. Na hora que eu lembrei daquele texto, eu li aquele texto no meu devocional, Deus falou assim para mim: do teu devocional vai sair a cura para as nações. Você já foi abençoado com alguma palavra que eu trouxe aqui? Sabe de onde que elas saíram? Do meu devocional. E tem curado a sua vida, tem curado a minha vida e tem curado a vida de pessoas. Um menino, queridos, nunca tinha pregado na vida, queridos. Recebi essa palavra, escrevi no meu computador: cura para as nações. Peguei um documento de Word e coloquei lá e comecei a escrever, queridos. Até hoje eu tenho palavras escritas, eu tenho uma pasta no meu computador escrito cura para as nações. E tem lá, deve ter umas 300 ministrações. Uma ministração por vez, um pouquinho de cada vez. Não sabia muito da Bíblia, queridos. O pouco que eu sabia eu ia escrevendo. Ia escrevendo, escrevendo. E aquele pouco, querido, foi se multiplicando, se multiplicando. Hoje, queridos, eu tenho ministração para pregar, eu acho que 1 ano sem parar. Só usando das que estavam daqui para trás. Devocional, queridos, aquele pouquinho, aquelas palavras, aquele pouco. Seja fiel na sua devocional. A sua devocional não é só para você, é para abençoar as pessoas que estão do seu redor. A tua devocional abençoa a tua família, querido. Você faz uma devocional, querido, você escreve um texto, você pega um provérbio, você pega alguma coisa, você fala para a tua família, sua família é abençoada. Posso ouvir um amém? Seja fiel, queridos, no seu local de trabalho. Pastor, não gosto do lugar que eu trabalho, pastor. Lugar sarna, meu chefe queria que Jesus matasse ele. Mas eu não posso orar para Jesus matar ele, pastor. Queria trocar de serviço, pastor, o que eu faço? Trabalhe bem aonde você está. Pastor, você quer trocar de serviço, quer um serviço melhor? Trabalhe melhor possível onde você está. Porque aquele que é fiel no pouco, no lugar que não gosta, vai ser colocado sobre o... Você acredita na Bíblia? Não é isso que a Bíblia fala? Pastor, quero um emprego melhor. Então se rale de trabalhar. Seja o melhor onde você está hoje. Seja o melhor onde você está hoje. Pastor, eu quero ser pastor. Não sei, eu quero ser pastor. Seja fiel na vassoura, que você vai receber o cajado. Quer ser pastor? Varra a igreja. Quer ser pastor? Cuide da casa de Deus no físico, varra a igreja, limpa banheiro. Seja fiel na vassoura, que você vai ganhar o cajado. Queridos, o meu sonho eu sempre quis ser, quando eu fui batizado no Espírito Santo, queridos, eu falei, eu vou ser pastor. Vou ser pastor, mas eu acho que só eu acreditava que eu ia ser pastor, queridos. Ninguém mais acreditava, eu contava, o pessoal ria de mim. Falava, meu Deus, como vai ser pastor, não sabe nem. O meu amigo Elcio, ele sempre conta nos encontros e fala isso. Ele fala, isso aí só pode ser Jesus que fez nele. Quando nós ia comprar pão, ele pedia para mim pedir o pão, que ele tinha vergonha de falar com a mulher para pedir o pão. E era verdade. Tinha vergonha de tudo, de todo mundo, queridos. De todos, não conseguia falar com os outros. Falava tudo errado. E quando não falava palavrão no meio, né? Para parar de falar palavrão já foi um parto, queridos. Para aprender a falar direito sem o palavrão já foi mais um parto, queridos. Para parar de ter vergonha foi outro parto. O que eu fazia nesse tempo, queridos? Nós cuidávamos da igreja.
Quantas vezes, queridos, pintando igreja, queridos? Quantas vezes arrumando as cadeiras, queridos? Quantas vezes indo na igreja lavar a igreja? Fazer mutirão, lavava a igreja. Quer ser pastor? Seja fiel na vassoura que você vai ganhar o cajado. Porque se a gente for fiel no pouco, sobre o muito ele vai nos... Diante de Deus todos os serviços são iguais, queridos. Desde aquele que atende a porta, desde o que prega, desde o que cuida das coisas. Ok? Tudo é válido diante de Deus. É o mesmo peso de glória. Só que Deus vai provar a fidelidade daquele que quer ser pastor, se ele for e amar a casa de... Amém? Os lugares profundos, queridos, são para as pessoas inconformadas. Queridos, você precisa ser inconformado, queridos. Você não pode se conformar com as coisas. Seja inconformado, queridos. A palavra inconformado, queridos, no dicionário é que... A palavra conformado, queridos, no dicionário, conformado, que tem forma de certa coisa. Por isso que Romanos capítulo... Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos fala. Um texto muito conhecido. E não tome a forma desse mundo. Não se amolde, não tome a forma desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Não se conforme, queridos. Sejam inconformados, queridos. Não se conforme com a frieza espiritual. Posso ouvir um amém? Não se conforme, queridos, com as coisas como elas estão. Não se conforme com a sua vida de oração. Não se conforme, queridos. Se Deus tem mais, queridos, eu vou buscar mais, queridos. A gente se conforma, a gente se acomoda, mas nós não vamos ser conformados. Sejam inconformados, queridos. Existe um lugar mais profundo de adoração. Existe um lugar mais profundo nas nossas vidas com Deus. Queridos, se você tem dificuldade de levantar a mão no louvor, seja um inconformado, levante a mão. Eu vou levantar a mão, porque tem um lugar mais profundo. Se você já acostumou a levantar a mão, você vai bater palma. Se acostumou a bater palma, você vai se expressar, você vai se movimentar. Se você está se movimentando, você vai se desafiando, querido. Sempre vai ter um lugar mais profundo. Sempre vai ter um lugar de liberdade maior. Sempre vai ter um lugar para mergulhar. Se você ora 15 minutos por dia, não se conforme, queridos. Dá para orar mais. E se fique, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Seja inconformado, queridos. Não se conforme. Conversando com o Hugo, uma mulher fez a contabilidade, né, de quantas pessoas ela ganhou para Jesus? 40 ou 44? 44 mil pessoas. E aí? Se você for conformado, tá tudo certo. O caixa do mercado, ele se torna uma paisagem para você. A pessoa que está, o andarilho, pedindo esmola no semáforo, se torna uma paisagem para você. As pessoas vão se tornando paisagem, ó. Querido, saia desse lugar e fale assim, eu não aceito isso na minha vida. Pessoas são pessoas, eu vou olhar para elas com amor. Sejam inconformados, queridos. Queridos, infelizmente, queridos, nós somos seres adaptáveis, queridos. Nós tomamos a forma do ambiente. Existem pessoas que, por exemplo, se adaptam à sujeira. Existem pessoas que se adaptam à pobreza. Queridos, nós somos adaptáveis, sim ou não? Você já percebeu? Queridos, seu corpo é incrível. Seu corpo se adapta a qualquer situação. A qualquer não, né? A maioria delas. Se você começa a fazer uma atividade física, querido, seu corpo se adapta ao estímulo. E quando ele se adapta no estímulo, ele vai chegar em um platô. Por quê? Porque ele se adaptou. Então você estressa ele um pouquinho mais, o que vai fazer? Ele vai se adaptar. Daí você tem que mudar o estímulo, mudar o estímulo, mudar o estímulo. Sempre aumentar o estímulo, para você ganhar performance. Se uma pessoa vai correr, ela corre 1 quilômetro, ela vai chegar a um tempo que ela vai falar assim, 1 quilômetro, como se não fizesse nada. Daí ela tem que quebrar isso e aumentar, e aumentar, e aumentar. E nosso corpo se adapta a isso. A nossa alma é a mesma coisa, queridos. Ela se adapta. Está tudo certo. Está tudo certo. E vai se adaptando, e vai se adaptando. Por isso que nós não podemos nos conformar. Posso ouvir um amém? Não se conforme, queridos. Sejam inconformados. Olha o que Hebreus, queridos.
capítulo 1, versículo 9 nos fala. Eu recebi essa palavra na vigília, queridos, de oração. Nós estávamos aqui na vigília e Deus me deu essa palavra. Por isso que eu falo para você, venha na vigília. Deus vai te dar palavra também. Deus me deu uma palavra, isso aqui começou a mexer comigo. Nós vamos, quinta-feira agora, nós fomos ouvir o pastor Getúlio, ali em Piraquara, queridos. Levamos quase 1h30 para ir, queridos, quase 1h30 para voltar, queridos. Só para ter um tempo ali de ouvir. Estávamos ali com o pastor Getúlio, ele atendeu a gente, conversou com a gente. E o pastor Getúlio, queridos, eu considero um profeta sobre a minha vida. Sempre que eu ouço ele, eu sou marcado. Sempre. Isso desde que eu conheci ele. Eu falo para ele, ele é um dos homens que fala comigo. Ele marca a minha vida sempre, queridos. E ele pregou, queridos, e na hora que ele pregou, eu falei, cara, eu já ouvi isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Isso aqui é um texto falando sobre Jesus, tá bem? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Amor e ódio, queridos, são dois sentimentos que nos movem, que nos queimam, que nos incendeiam. Sim ou não? Quando você tem ódio de alguém, é capaz de você fular no pescoço e matar um, querido. Você vê... Oh! E quando você tem amor, queridos, esse amor de Deus também é algo que te incendeia, que te queima. Quando você vê alguém falando de Jesus com amor, você vai ver essa pessoa incendiada, queridos. Incendiada. Quando você vê uma pessoa com ódio, você vai ver ela incendiada. São sentimentos, são emoções que mexem com a gente. Não tem como você amar sem você ser intenso. E não tem como você odiar sem ser intenso. Sim ou não? Ah, eu odeio aquele ali, ó, mais ou menos assim. Você sabe, quando você pegava na partida, você sabe que não é assim. Ah, vai dizer que você nunca odiou ninguém. Para. Você quis voar no pescoço de alguém? Ou você nasceu sempre bonzinho? Alguém pisa no teu calo e você... Ah! São emoções que mexem com a gente, queridos. Sim ou não? Jesus amou a justiça, queridos. Amamos a justiça de Deus em nossas vidas. Onde um justo, o único justo, se entregou por nós. E pelo sacrifício desse único justo, fomos feitos justiça de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para a justiça de Deus, isso incendeia nós. Por quê? Porque o único justo, que era Jesus, subiu numa cruz, morreu por mim e por você. E pelo sacrifício dele, queridos, hoje eu e você somos justiça de Deus, considerados justos diante de Deus, pelo sacrifício e sangue derramado na cruz. Onde a obra do último Adão é superior à do primeiro Adão, queridos. Aonde a redenção de Jesus é muito maior do que a queda. Isso, queridos, enche o nosso coração. Somos considerados justos por aquilo que Jesus fez. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 5, versículo 6 nos fala. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, fome e sede de verem pessoas libertas, fome e sede de ver o sacrifício de Jesus tocando na vida das pessoas. Lugares profundos são para pessoas que têm fome e sede. Fome e sede, queridos. Imagine, queridos, você 24 horas sem comer e beber. Imagine você 48 horas sem comer e beber, queridos. O desespero que toma a gente, queridos. A sede, queridos, que toma o nosso coração. Fome e sede de encontrarmos a justiça de Deus. Fome e sede de vermos pessoas nascendo de novo. Fome e sede de ver pessoas íntimas de Deus. Fome e sede, queridos. Fome e sede de justiça. Quando você vê uma pessoa possessa por um espírito imundo, queridos, aquilo é injusto. Porque Jesus morreu pelaquela vida. Quando você vê uma pessoa, queridos, caminhando a passos largos do inferno, queridos, aquilo é injusto. Porque Jesus morreu na cruz para salvar aquela pessoa. Você consegue me entender? Isso tem que gerar fome e sede na gente, uma indignação, tirar a gente da zona de conforto. Jesus odiou a iniquidade, queridos. A iniquidade, queridos, nivela as pessoas por baixo. A iniquidade é o oposto de equidade, queridos. Equidade é atingir as pessoas com aquilo que elas necessitam.
Não é uma linha reta, queridos, é em cima da necessidade das pessoas. Equilibrando, queridos. Isso é equidade, e a iniquidade é o oposto disso. É quando vivemos aquém do que poderíamos viver, queridos. A justiça de Deus nos eleva, queridos. A iniquidade nos leva abaixo, queridos. Iniquidade, queridos, é não usufruir da totalidade da obra da cruz. É não mergulhar no profundo, é uma vida de iniquidade. Não mergulhar no profundo é uma vida de iniquidade. Por isso precisamos odiar essa condição. Odeie a iniquidade. Odiar, queridos, odiar a iniquidade, queridos. Quando olhamos para os nossos irmãos com olhos de iniquidade, odeie isso na sua vida. Quando você olha e nivela as pessoas por baixo, você precisa odiar isso aí na sua vida. Senão isso não vai mudar. Você precisa falar, eu não quero olhar para as pessoas assim. Eu não quero olhar para as pessoas menosprezando elas, rebaixando elas, sendo que a obra redentora de Jesus levou as pessoas a serem filhas de Deus. Só que se você não odiar isso em você, você vai continuar falando mal dos outros. Você vai continuar se achando melhor que os outros. O dicionário bíblico de Almeida, queridos, define iniquidade como isso: pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto, em ser perverso. E qual que é o direito de cada um? O direito de encontrar a Jesus, de ser salvo. Se você não odiar essa condição do seu coração, você vai continuar vivendo desse jeito. Odeie a iniquidade, queridos. Mergulhe em águas mais profundas. Quebre conceitos e tradicionalismos na sua vida. Quebre isso. Vá mais fundo, existe sempre mais. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aqui está a alegria, queridos. Jesus foi o homem mais feliz da face da terra. Jesus foi o homem mais alegre da face da terra. Por quê? Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Eu e você em Jesus, queridos, somos inconformados. Por isso somos ungidos com óleo de alegria. Essa alegria que é a nossa força. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, sem força, queridos, nós precisamos rever aonde a alegria foi roubada. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus foi ungido com óleo de alegria acima dos seus companheiros. Existe um óleo de alegria, queridos, que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, que pode ser derramado sobre a minha e sua vida. Só que nós precisamos amar a justiça, aquilo que Jesus fez na cruz. E nós precisamos odiar a iniquidade. Nós precisamos ser intensos nessas coisas. Na vigília que Deus me falasse, seja intenso, volte a ser intenso, volte a ser inconformado. Queridos, eu era muito chato, queridos. E eu estou com saudade de ser chato. Eu era inconformado, queridos. Eu era inconformado, queridos. Quando eu via coisas, eu ficava resmungando, reclamando, falando isso aqui está errado, tem que se ajustar, tem que ajustar, tem que ajustar. Quando eu olhava coisas na minha vida, eu falava, tem que ajustar, eu preciso ajustar, eu não posso ter esse sentimento contra a vida de pessoas. Só que a gente acha que sentimento vem e vai, é assim mesmo. Não é, queridos, nós temos que lutar contra. Só que a gente se conformou. Ah, o mundo é assim mesmo, pastor. A política no Brasil é assim mesmo. A corrupção é assim mesmo. É assim mesmo. Se a gente continuar pensando que é assim mesmo, queridos, não acende o fogo. O evangelho, queridos, é fogo que nos consome. John Wesley falava assim, ou você taca fogo nos seus sermões, ou você taca seus sermões no fogo. Ou você incendeia e começa a ministrar pessoas, a pregar para pessoas, ou se ataque você no fogo. Somos cartas vivas. Queridos, é hora de incendiar, queridos. É hora de sair da mesma, das mesmices, daquilo que nós estamos vivendo sempre, que acostumamos. Precisamos mergulhar em lugares profundos. Existe mais, queridos. Existe mais, queridos.
Você recebe essa palavra no seu coração? Antes de terminar essa palavra, nós terminamos